Você sabe que existe uma pesquisa médica científica de 60 anos que já ganhou 2 prêmios Nobel de Medicina e Fisiologia, e essa pesquisa é 100% aceita pela comunidade médica e científica e fala sobre o rejuvenescimento humano e a ausência total de doenças. Você sabe do que eu estou falando? Quer descobrir o que eu estou falando? Então vem comigo nesse vídeo. Olá, como vai você? Tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou Ulisses e resolvi encarar o desafio de perder 25 quilos e, surpreendentemente, eu estou perdendo 5 quilos por semana. Antes de começar esse vídeo, eu queria pedir uma ajuda sua. Eu fiz um vídeo sobre HFCS, que é apelidado pelos cientistas de o exterminador da raça humana. Esse vídeo vai aparecer aqui agora. E eu gostaria muito que você divulgasse esse vídeo o máximo possível, enviasse para quem você ama, que esse vídeo é essencial para a gente saber o que comer, o que faz mal para a gente, o que traz doenças para a gente. Então, quanto mais pessoas ficarem sabendo aonde encontra, qual é a alimentação que está o HFCS, mais saudável será a vida de todas as pessoas. Então, envia para quem você ama, que essa pessoa vai ser eternamente grata a você. E também pedir ajuda para divulgar o vídeo de hoje. O vídeo de hoje é importantíssimo para você se manter jovem, manter a sua saúde plena até o último dia da sua vida. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre autofagia. O que é autofagia? A autofagia é um processo desencadeado quando você fica em jejum. É praticamente o segredo da vida eterna e eu vou te mostrar tudo por que é o segredo da vida eterna. E o melhor de tudo, esse processo emagrece. Em 1974, o bioquímico belga Christian Devou ganhou o Prêmio Nobel de Medicina e Fisiologia apresentando um estudo sobre autofagia. A palavra autofagia tem origem grega, que quer dizer auto é si próprio e fagia, que na realidade é phagein, que quer dizer comer, como se fosse comer a si próprio ou autoalimentação. O estudo, que teve início em 1960, mostra, na época, que as células do fígado tinham um compartimento de reciclagem, que são os lisossomos. Os lisossomos são como o estômago das células, que consomem, ou seja, comem, tecidos desgastados, danificados, partículas de alimentos, bactérias, vírus e muitos outros. Todo esse lixo que está dentro de você é o que a célula se alimenta. E todo esse lixo é reciclado e se transforma em novas células. Isso é autofagia. Ou seja, uma incrível renovação celular natural do próprio organismo. Mas, em 2016, o biólogo celular, cientista e médico Yoshinori Iosumi concluiu essa pesquisa e ganhou o 2º Prêmio Nobel de Medicina e Fisiologia. A primeira vez na história que o mesmo assunto ganha 2 prêmios Nobel. Para você ter uma ideia, o tamanha importância desse estudo. O Dr. Iosumi apresentou um estudo que o processo de autofagia se intensifica quando o corpo está passando por um estresse alimentar, ou seja, fome, oriunda do jejum ou uma grande restrição calórica. No estudo ele mostra que nem todas as células conseguem se reciclar. Com isso, as células cancerígenas infectadas com doenças, vírus e bactérias perigosas vão se acumulando no organismo e isso leva a quase 90% de todas as doenças já conhecidas pela ciência. Entre elas vou destacar algumas: o câncer, doenças autoimunes, doenças cardíacas, doenças neurológicas, doenças degenerativas e várias outras que, se a gente for ficar falando, a gente vai ficar aqui o dia inteiro. Então, quando a pessoa está em jejum e o organismo sob um estresse alimentar, as células continuam se alimentando, porém não tem os nutrientes. Então as células começam a se alimentar de lixo celular, de bactérias, vírus, para produzir energia, para manter o seu corpo. As células trabalham duro para não deixar baixar a energia do corpo.
Enquanto esse processo vai acontecendo, obrigatoriamente vai limpando e purificando o seu organismo e criando células novas. Em todos os seus estudos, o Dr. Iyosumi usou o jejum, a fome, para encorajar o corpo a quebrar as células tóxicas e se livrar de todo o lixo que está dentro de você. Quando você jejua, suas células boas vivem mais e as ruins são digeridas pelas células boas, e com isso você tem menos inflamações no corpo. O jejum aumenta consideravelmente os níveis de óxido nítrico. Na realidade, até agora, a ciência sabe que a única coisa que aumenta o óxido nítrico é o jejum. Ulisses, o que é óxido nítrico? Óxido nítrico é a molécula que ajuda a desintoxicar e rejuvenescer todo o seu organismo, todo o seu corpo. E esse estudo também trouxe a primeira prova científica de aceleração do metabolismo. Por isso, emagrece. Você come menos, fica sem comer, aumenta o seu metabolismo, é uma mecânica perfeita para o emagrecimento. O jejum está diretamente associado com a diminuição considerável de doenças cardíacas, problemas neurológicos, diabetes, estresse oxidativo, câncer, pressão arterial, colesterol, regula o pH do corpo, reduz a acidez do corpo. Bem, enfim, isso tudo pode ter ficado um pouco confuso para você, como ficou para mim assim que eu comecei a ler essa pesquisa, mas eu fui a fundo, eu li tanto essa do Dr. Iyosumi de 2016, como eu li a do biólogo em 1974. Então eu vou tentar simplificar. As células são tudo no seu organismo e você obrigatoriamente tem células novas e células velhas, tem células saudáveis e células doentes, tem células com bactérias, células com fungos, células com vírus, e quando você faz jejum, as suas células continuam se alimentando, continuam comendo. E como elas não têm como se alimentar, porque você está em jejum, você não está comendo, elas começam a se alimentar de bactérias, fungos, vírus, tudo o que está dentro do seu organismo que é ruim. Com isso, ela está limpando e purificando o seu organismo. Quando esse estresse aumenta, ou seja, você fica muitas horas em jejum, muitas horas sem comer, as células já começam a entrar meio que em desespero, porque já não tem muita coisa ruim para elas se alimentarem, ou seja, o seu corpo já está passando por um processo de limpeza e de purificação. Elas começam a ter dificuldade para achar bactérias, ter dificuldade para achar fungos, vírus, porque já não tem tanto assim dentro do seu organismo, porque você faz o jejum, exemplo, diariamente. Então vai diminuindo os níveis de bactérias, de fungos, de vírus. E aí as células que estão mais novas e mais saudáveis começam a se alimentar das células velhas e doentes. Porém, as células velhas e doentes também se alimentam, mas como elas já estão meio que com o pé na cova, já não tem tanta força para correr atrás de alimento, o que elas começam a fazer? Começam a se alimentar delas mesmas. Por isso o nome autofagia, comer a si próprio. As células estão tão doentes que elas começam a se alimentar delas mesmas. Fora que as células boas também se alimentam das células doentes. E como o seu organismo é uma máquina perfeita, quando acontece esse processo, o número de células vai caindo, vai baixando. E o organismo manda fabricar células novas. Vamos fabricar células novas, elas estão diminuindo, vamos fabricar. E o organismo começa a fabricar células novas. Aí começa a chegar no seu organismo as células zerinhas, novinhas, com garantia de fábrica. E cada vez que isso acontece, mais células novas e saudáveis você tem. E menos células doentes, velhas, com fungos, bactérias e vírus você tem. E é claro, cada vez o seu corpo está mais limpo e mais puro.
Agora preste atenção numa coisa que eu vou te falar. Isso não sou eu que estou falando, não. E também não li nenhum blog e não assisti um vídeo no YouTube. Quem está falando isso é uma pesquisa que começou em 1960 e ganhou 2 prêmios Nobel. E é uma das raríssimas pesquisas que é 100% aceita por toda a comunidade médica e científica. Agora, por que esse processo de autofagia acontece? Porque o nosso organismo é uma máquina perfeita, é uma máquina fantástica. A única coisa que deu errado nessa máquina foi o nosso cérebro, que a gente é burro. A gente é a única espécie que come sem fome, a única espécie que come produtos industrializados, a única espécie que come açúcar, com exceção da barata e da formiga. E fala a verdade, qual é a outra espécie animal no mundo, com exceção da espécie humana, que inventou a padaria para você ir lá e se encher de pãozinho, de gordura, de HFCS, de carboidrato ruim, de manteiga, de queijo amarelo? Qual é a raça animal que inventou a padaria a não ser o ser humano? Só a gente. Então o nosso cérebro deu defeito, mas o nosso organismo é perfeito, tá aí a prova, a autofagia. E qual é o animal que entra num bar e pede um refrigerante? Fala a verdade. O que o cachorro entra no bar e bebe? O pessoal não bota lá uma cambuquinha de água? Só a gente que bebe refrigerante. Só a gente que se entulha de veneno no corpo para morrer. Só a gente. Ninguém faz isso. Tu já viu o passarinho vir voando e pousar num copo de refrigerante que é para beber? Ele pousa num copo com água. Aí você fala, que nada, o meu cachorro adora um refrigerante porque ele vive com você e o seu cérebro deu defeito, que senão você não dava refrigerante nem pro seu cachorro, nem pro seu filho e nem para ninguém. Então, com o segredo que eu te trouxe da vida eterna, eu mereço. Curte esse vídeo, compartilha com aquela pessoa que tem hábito de se alimentar toda hora. E amanhã tem mais vídeo. Se inscreve no canal, ativa as notificações. Obrigado por você estar aqui comigo de novo. Amanhã tamo junto, valeu e fui!